Olá, meus amigos, meus irmãos, nós vamos para a nossa meditação semanal e para isso eu quero ler com vocês o Salmo de número 103. Não vamos ler o todo, eu sempre animo você a que o faça na sua casa, a que leia com vagar, com paciência e com muita atenção, com a alma aberta acima de tudo. Mas eu quero ler por enquanto apenas os 2 primeiros versículos e à medida que formos caminhando, mencionarei outros versículos mais, ok? A minha versão aqui, a versão que eu estou lendo, é a Nova Almeida Atualizada. Então, Salmo 103, versículo 1 e 2 diz: bendiga a minha alma ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendiga a minha alma ao Senhor, e não se esqueça de nenhum só dos seus benefícios. Eu compartilhei alguns dias atrás, não sei quantos viram, uma postagem que mostrava uma velhinha, um desenho de uma velhinha, e do lado alguns dizeres bastante engraçados, dizer assim, eu não vou contabilizar o ano de 2020 para os meus aniversários, porque eu nem o usei. Então, evidentemente, fazendo graça com o fato de que, pelas limitações a nós impostas pela pandemia, estamos muito menos ativos do que nos anos anteriores. Mas, apesar da graça da postagem, o fato é que nem eu nem você podemos parar o reloginho. Às vezes eu comento com alguns que eu gostaria de ter a experiência de agora com 20 anos. Quem me dera e quem nos dera. Mas infelizmente não é possível. E o reloginho não para. O tempo vai avançando. E você pode notar que, à medida que as pessoas envelhecem, elas se tornam pessoas mais amáveis, pessoas das quais os demais gostam de estar próximos, ou então acontece justamente o extremo oposto. A pessoa se torna alguém mais ranzinza, alguém difícil de lidar muitas vezes, uma pessoa amargurada porque ela foi descobrindo ao longo dos anos que a vida tem sim a sua beleza, mas ela tem muitas dificuldades também. A nossa caminhada é cercada de espinhos, de pedras, de obstáculos que, dependendo da maneira como reagimos a eles, é possível que nós tornemos pessoas mais amarguradas e pessoas ranzinzas. Então, tudo vai depender de uma atitude de espírito. Como é que nós reagimos, não apenas às coisas boas que vêm sobre nós, e às vezes não reagimos com gratidão, com a gratidão devida a Deus, como bem expressa aqui nesse salmo que vamos ver em seguida, mas também quando as coisas ruins vêm. E quem sabe, pelo menos no nosso espírito, erguemos os nossos punhos aos céus até, e nos queixamos e murmuramos, e vamos nos tornando assim pessoas amarguradas e, por consequência, de difícil convivência. Quando nós lemos o Salmo 103, o que temos aqui é o rei Davi já numa idade um pouquinho avançada, ele já está idoso, e ele olha para trás e escreve este salmo. Ele faz assim como seu filho o fez posteriormente. O Salomão, quando já estava também bastante idoso, ele escreve o livro de Eclesiastes. E ali em Eclesiastes você tem este homem idoso olhando para trás e falando das diferentes formas de ver a vida conforme as etapas da existência e concluindo que no fim das contas tudo se resume realmente a temer a Deus. Mas isso é conversa para outro dia. Esse é o filho, Salomão. O que nós temos aqui é o pai, Davi, e como eu já disse, também idoso, olhando para trás e longe de estar amargurado, mas sabendo da nossa propensão para isso, ele instiga a sua própria alma a estar louvando a Deus
e não se esquecer de tudo de bom que Deus havia feito. É curioso e inspirador notar que ele começa fazendo um convite para a própria alma e ele termina de uma forma muito mais abrangente. Se você olha lá no versículo 20 e 21, por exemplo, ele já amplia muito mais essa questão do bem dizer ao Senhor, não apenas como um convite para si mesmo, mas já dizendo que bendiga ao Senhor todos os seus anjos, todos os valorosos em poder, todos aqueles que são os seus ministros e que fazem a sua vontade. Mas note bem que ele não começa do maior para o menor, é o contrário. Ele não começa animando aos céus para que bendiga ao Senhor. Ele não começa animando o povo de Deus, a comunidade de Israel, para que bendiga ao Senhor. Mas ele instiga a própria alma para que louve ao Senhor. O que você tem nos 2 primeiros versículos é Davi falando consigo mesmo, animando a sua própria alma. Por isso que ele fala para si, bendiga a minha alma ao Senhor. E ele torna a falar para si no versículo 2, e não se esqueça de nenhum só dos seus benefícios. Às vezes nós temos a propensão de nos fixarmos apenas nas coisas negativas. E é isso que nos torna pessoas pessimistas, pessoas muitas vezes negativas mesmo na sua maneira de ver a vida. Quem sabe até nos julgando azarados, né, ou desafortunados. Como eu já disse, tudo tem a ver com perspectiva, mas é uma propensão nossa. Por isso que Davi anima a si mesmo, dizendo, bendize a minha alma, é este espírito que eu quero manter até o fim da minha vida. E ele menciona aqui nesse texto, pelo menos, alguns benefícios, pelo menos 4 pontos que eu aqui tenho anotado, como razões para bendizer ao Senhor, para louvar ao Senhor. Primeiramente, quando nós olhamos aqui para o versículo 3 e o versículo 12, o versículo 3 diz, é Ele quem perdoa todas as tuas iniquidades. E lá no versículo 12, diz, quanto o Oriente está longe do Ocidente, assim afasta Ele de nós as nossas transgressões. Então, o primeiro benefício pelo qual Davi está louvando ao Senhor, trazendo à memória a sua alma, é que Deus é aquele que cura a nossa alma, que traz a cura completa, onde nenhum médico pode curar, onde nenhum psicólogo pode tratar adequadamente, que é a questão das nossas culpas, das nossas iniquidades. Diz a palavra do Senhor, e você lembra disso, que todos pecaram, todos se extraviaram, todos estão perdidos, levam consigo a semente do pecado na sua vida. E isso só pode ser solucionado por Deus mesmo, e Ele o fez em Cristo Jesus no Calvário. Em Cristo Jesus, todos os nossos pecados estão perdoados. Já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Ele limpa a nossa alma, Ele purifica o nosso interior. Um outro benefício que ele menciona, ainda nesse mesmo versículo 3, na sua segunda parte, ele diz que Deus não é apenas aquele que perdoa as nossas iniquidades, mas Ele é quem cura todas as tuas enfermidades. Ao longo da nossa existência, a parte de qualquer coronavírus, todos nós já estivemos doentes. E com os remédios ou sem eles, com os médicos ou sem eles, Deus é aquele que nos curou, que tem o poder para nos curar e que o fará de uma vez por todas quando houver um novo céu e uma nova terra, já não haverá mais dor, nem enfermidade ou qualquer coisa assim. Ele cura o nosso corpo. Terceiro benefício que o salmista menciona aqui, está lá no versículo 4, na sua
primeira parte, Ele é quem da cova redime a tua vida e coroa você de graça e de misericórdia. Aquela expressão que nós temos de que muitas vezes nos sentimos na fossa, né? Estou na fossa hoje. É o sentimento de estar num poço, como Jeremias, como o próprio Salmo fala em outra parte, um tremedal de lama. E Jeremias também foi lançado num poço. E a gente lembra de um outro sujeito que foi lançado num poço, uma história muito famosa, que é Daniel, que foi lançado na cova dos leões. E você deve se lembrar de como ali ele experimentou o livramento do Senhor. Ele é quem da cova redime a sua vida. Quantas e quantas vezes nós nos sentimos mesmo no fundo do poço? Aquele sentimento de que estamos escorregando, né? Eu sempre imagino assim, um poço mesmo, escorregando, e você tenta se agarrar a algo e você não consegue, tem só limo. E parece que você vai afundando cada vez mais. Mas como diz o salmista, clamou este aflito, e o Senhor o ouviu, e o livrou de todos os seus temores. Em cada experiência, olhando para trás, quanto mais vividos nos tornamos, e se temos essa abertura de coração e de mente, nós nos damos conta de quantas e quantas situações nas quais nos sentíamos como numa cova, e o Senhor remiu a nossa vida. E quarto e último lugar do que eu tenho aqui anotado, conforme este salmo, Deus é aquele que dá condições para vivermos sem nos desesperarmos. Porque aqui no mesmo versículo 4, na sua segunda parte, ele fala, ele é aquele que coroa você de graça e de misericórdia. A graça e a misericórdia de Deus presentes o tempo todo nas nossas vidas. Graça com Deus nos dando coisas que nós não merecemos. E não merecemos. E a misericórdia, Deus não nos dando aquilo que nós merecemos. Nós merecíamos o castigo, a punição eterna, o pior deles, que é o afastamento de Deus. Mas Ele nos coroa de graça, Ele coloca sobre a nossa cabeça essa coroa como marco visível, presente, evidente, de que Ele nos olha com favor. Ele não nos olha com repulsa, apesar das nossas chagas espirituais. Ele nos olha com amor e Ele nos coroa de graça e de misericórdia. Ainda lá no versículo número 5, falando desses benefícios, ele menciona, ele é quem enche de bens a tua velhice, de modo que a sua mocidade se renova como a da águia. Olha só aqui a expressão. O camarada está velhinho, mas a sua velhice é abençoada por Deus e ele se sente remoçado. Isso aqui me lembra a expressão que Paulo usa escrevendo aos Coríntios, quando ele fala, ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o nosso homem interior se renova a cada dia. Você deve lembrar a expressão de Isaías, que fala que aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças, se sentem cada vez mais revigorados. Pode ser que o corpo vai ficando um caquinho, mas dentro de si existe uma força inspiradora. Existe um legado a ser deixado para aqueles que estão à sua volta e para gerações futuras, decorrente de um espírito que procede de uma gratidão diante do Senhor, como aquele que farta de bens a nossa velhice. E esse fartar não tem a ver necessariamente com coisas materiais, vai muito para além disso. Tem a ver com esse olhar que reconhece a bondade de Deus à nossa volta. Nos nossos filhos, por exemplo, nos nossos netos. Diga você que é avô, se de fato, quando você olha para o sorriso dos seus netos, isso não revigora o seu vigor, se isso não traz gratidão ao seu coração. Queridos, só a graça e a misericórdia de Deus nos permite chegarmos à nossa velhice com vigor e com esperança.
Eu citei agora há pouco, e eu tenho aqui anotado o texto de Isaías 40, 30 a 31, onde o autor desse livro diz: os jovens se cansam e se fadigam, e os moços exaustos caem de pé, mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. O versículo 14 a 17 do Salmo 103 que lemos nos mostra que a vida é breve. Aqui compara, e eu lembro daquela planta, dente de leão, não é, que nós chamamos, que você pega aquela planta e você dá uma sopradinha e as sementes se espalham. E é exatamente essa a figura que está presente aqui no versículo 14 até o 17, que diz: ele conhece a nossa estrutura, ele sabe que somos pó. Quanto ao ser humano, seus dias são como a relva, como a flor do campo, assim ele floresce. Mas soprando nela o vento desaparece, e não conhecerá daí em diante o seu lugar. Eu queria perguntar para você, como eu disse no início, nós não temos como parar o tempo, não dá para descontar 2020, o reloginho está passando. A pergunta é: como é que os anos estão passando para você? Como é que você está envelhecendo, você que já está aí com a meia-idade? Como é que você está se preparando também para a sua velhice? A neve está caindo aqui, né? Cada vez mais o negócio está branquejando e as ruguinhas estão surgindo. Nós podemos, quem sabe, retardar, disfarçar um pouquinho, colocando um reboco novo, né, uma maquiagem, mas não tem jeito, o nosso corpo vai se deteriorando. Mas o nosso espírito não precisa ser assim, e não deve ser assim. Nós podemos e devemos ser renovados no Senhor, dia após dia. Mas note que tudo começa com uma atitude, com uma disposição do nosso coração. Como nós reagimos diante das situações da vida. É preciso trazer à memória tudo aquilo que Deus é, quem Deus é, e aquilo que Ele faz e aquilo que Ele fez. E deliberadamente convidarmos a nossa alma para bendizer ao Senhor. Que Deus nos abençoe e que nós possamos, no decorrer dos anos, nos tornarmos cada vez mais pessoas gratas ao Senhor, dispostas a amá-lo e obedecê-lo até o fim. Que Deus assim abençoe as nossas vidas.